A vida de Camila parecia saída de um conto de fadas. De uma família humilde, ela havia conquistado o que muitas mulheres sonham, a casar-se com João, um homem poderoso e influente no meio empresarial. Mas será que essa imagem de perfeição que eles projetam para a sociedade realmente reflete a verdade que existe por trás das portas fechadas? Todo mundo conhece o brilho das festas e a opulência dos eventos sociais que frequentam, mas o que poucos imaginam é o que acontece quando as luzes se apagam e os sorrisos falsos são deixados de lado. Até que ponto Camila está disposta a fingir que vive o casamento dos sonhos, quando, na verdade, tudo não passa de uma mentira bem contada? À medida que os anos passavam, as sutilezas nas atitudes de João começaram a pesar. Comentários depreciativos sobre as origens de Camila, pequenos gestos de superioridade, e a constante lembrança de que ele era o responsável por mantê-la no círculo social de elite. Camila, com o passar do tempo, sentia-se como uma prisioneira em sua própria casa, sufocada pela expectativa de ser a esposa perfeita e manter a ilusão do casamento exemplar. Mas por quanto tempo uma pessoa pode suportar as humilhações silenciosas antes que algo dentro dela comece a quebrar? As festas de gala e jantares chiques não preenchiam mais o vazio que Camila sentia. O que antes parecia um conto de fadas, agora tinha o sabor amargo de uma prisão dourada. A imagem de casal perfeito começava a desmoronar por dentro, enquanto por fora, todos acreditavam na ilusão. Camila sabia que algo estava profundamente errado, mas ainda não tinha coragem de admitir nem para si mesma. Mal sabia ela que o pior ainda estava por vir. Tudo começou com pequenos detalhes que, inicialmente, Camila preferiu ignorar. João estava cada vez mais distante, sempre com uma desculpa nova para suas longas ausências. Viagens de negócios inesperadas, reuniões marcadas de última hora, e a desculpa constante de que seus compromissos eram cruciais para manter o padrão de vida que eles levavam. No entanto, havia algo nos olhos dele, uma frieza, uma indiferença que a fazia questionar se todo aquele esforço era realmente para o bem deles ou apenas para alimentar o ego dele. Camila começava a duvidar se conhecia realmente o homem com quem havia se casado. Enquanto João continuava a manter as aparências, Camila se via cada vez mais isolada. Amigos em comum não faziam mais questão de visitá-la sem a presença do marido. Aos poucos, ela percebeu que muitas de suas amizades estavam atreladas ao status de João, não à sua própria presença. Ela começava a se perguntar se algum dia, em meio a todos os eventos sociais e jantares sofisticados, havia sido realmente amada por quem ela era ou apenas pelo papel que desempenhava como esposa perfeita. A dúvida plantava suas raízes silenciosamente. Camila passou a reparar em coisas que antes não chamavam sua atenção, mensagens apagadas no celular de João, sussurros ao telefone e desculpas mal formuladas. Pequenos indícios de que talvez a vida perfeita que ela pensava viver não fosse tão perfeita assim. Um desconforto crescente começou a dominar seus pensamentos, mas ela ainda se agarrava à esperança de que tudo era fruto de sua imaginação, de sua própria insegurança. Afinal, quem seria ela sem João? O medo de confrontar a verdade era paralisante, e ela ainda não estava pronta para encarar as consequências. As festas de alta sociedade eram uma constante na vida de Camila e João. Cada evento era uma vitrine, onde o casal exibia seu glamour e sofisticação. Vestidos caros, joias deslumbrantes e sorrisos falsos enchiam as noites, enquanto Camila era observada e julgada por todos ao seu redor. Ela sabia que, por trás dos elogios velados, havia um certo desprezo por sua origem humilde. As mulheres ao redor de João pareciam sempre lembrar a ela que ela nunca seria uma delas. Mas Camila sorria, mesmo com a dor interna crescente, mantendo a imagem de esposa perfeita. O brilho dessas festas já não encantava mais Camila como antes. Enquanto João circulava entre os convidados, conversando sobre negócios e influências, ela se sentia cada vez mais deslocada. O ambiente, que antes representava uma ascensão social, agora parecia uma gaiola dourada. As conversas, os sorrisos forçados e os cumprimentos vazios a deixavam exausta. Ela já não via sentido em participar de algo que apenas mascarava a solidão e a dor que sentia. Mas, aos olhos da sociedade, ela precisava manter a fachada de esposa feliz e satisfeita.
João, por outro lado, brilhava nesses eventos. Ele se alimentava da atenção que recebia e fazia questão de desfilar sua esposa como um troféu. Cada gesto dele parecia calculado, cada palavra ensaiada. Mas, por trás de todo o charme, Camila começava a enxergar o verdadeiro João, um homem que usava sua posição e riqueza para controlar e humilhar os que estavam ao seu redor, incluindo ela. As festas de luxo que antes a faziam sentir especial agora serviam apenas como lembretes amargos das barreiras invisíveis que a separavam do mundo de João. Cada vez que Camila acompanhava João aos eventos, sentia um desconforto crescente que ia além do simples fato de estar entre os ricos e poderosos. O jeito como as mulheres olhavam para ela, com um ar de superioridade disfarçada por sorrisos educados, e o tom condescendente que muitos usavam para se dirigir a ela, deixavam claro que, aos olhos deles, ela jamais pertenceria de verdade àquele mundo. João, por sua vez, parecia ignorar o desconforto de Camila, ou talvez até o achasse útil para manter sua posição de controle. O distanciamento entre eles se tornava evidente nesses momentos. Enquanto João navegava com facilidade entre os convidados, rindo e trocando cumprimentos calorosos, Camila se retraía cada vez mais. Não era apenas o desconforto com o ambiente, mas a percepção de que João gostava de mantê-la em seu lugar. Ele a apresentava com orgulho, mas havia sempre uma sutileza em suas palavras que ressaltava as origens humildes de Camila, como se a lembrasse constantemente de onde ela viera e de como ele a salvou daquela vida. Por trás do glamour, havia uma sombra que Camila não conseguia ignorar. O desconforto que sentia nas festas era apenas um reflexo da insatisfação que crescia em seu coração. A imagem perfeita que eles projetavam estava cada vez mais difícil de sustentar, e Camila começava a perceber que sua felicidade e bem-estar nunca foram a prioridade de João. Mas mesmo com essa compreensão, ela ainda não sabia como reagir. O que estava por vir mudaria tudo. Foi em uma tarde aparentemente comum que o primeiro sinal claro de que algo estava errado surgiu. Camila estava em casa, sozinha, quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz feminina, firme, mas carregada de uma tensão silenciosa, perguntou por João. Confusa, Camila explicou que ele não estava em casa e ofereceu-se para anotar o recado. Mas, antes que pudesse perguntar mais, a mulher desligou abruptamente, deixando no ar um desconforto que Camila não conseguia afastar. Quem seria ela, e por que parecia tão perturbada? Aquela ligação mexeu com Camila mais do que ela gostaria de admitir. Nos dias que se seguiram, ela não conseguia parar de pensar na voz da mulher. Algo na forma como ela falou, na urgência disfarçada em suas palavras, a fazia suspeitar que aquilo não era apenas um mal-entendido. João, no entanto, ao ser questionado, descartou o incidente como uma chamada de negócios irrelevante, mas a resposta evasiva apenas alimentou as dúvidas que cresciam em Camila. Era a primeira vez que ela começava a considerar que algo mais profundo e sombrio poderia estar acontecendo. As noites se tornaram inquietas para Camila. Ela acordava no meio da noite, com o som daquela ligação ecoando em sua mente. Quem era a mulher? Seria alguém com quem João estava envolvido? A incerteza começava a corroer sua paz, e cada olhar, cada gesto de João passou a ser minuciosamente analisado por ela. No entanto, sem provas concretas, tudo não passava de uma sensação crescente de que sua vida estava prestes a mudar de forma irrevogável. A ligação foi o primeiro sinal de que o casamento perfeito estava à beira de um colapso. Depois daquela ligação estranha, Camila passou a observar João com mais atenção. Suas viagens de negócios começaram a aumentar, e as desculpas para suas ausências se tornaram cada vez mais vagas. Reuniões de última hora, jantares de trabalho e compromissos inadiáveis eram usados com frequência, mas havia algo diferente em sua postura. Ele estava mais reservado, e suas respostas, antes tranquilas e convincentes, agora soavam forçadas, como se estivesse tentando esconder algo. Cada vez que ele saía de casa, uma parte de Camila se perguntava para onde ele realmente estava indo. Certa noite, enquanto esperava João voltar de mais um desses encontros, Camila notou algo que a deixou ainda mais inquieta. Ao verificar casualmente o celular de João,
percebeu que muitas das mensagens que ele trocava eram apagadas logo após enviadas ou recebidas. Questionado, ele desconversou, dizendo que era apenas por motivos de segurança no trabalho, mas Camila não se convencia. A rotina de João estava cada vez mais cheia de brechas e mentiras, e isso começava a sufocar Camila, que sentia o peso da traição pairando sobre ela, mesmo sem provas concretas. As noites em que João saía se tornaram uma verdadeira tortura para Camila. A ansiedade consumia cada minuto em que ele estava fora, e o medo de descobrir o que realmente acontecia se misturava à vontade desesperada de ter certeza. Ela se via presa em um dilema: confrontar João diretamente e arriscar abalar de vez o relacionamento, ou continuar fingindo que tudo estava normal, enquanto seu coração se quebrava em silêncio. A certeza de que havia mais segredos pairava no ar, e Camila sabia que, cedo ou tarde, a verdade viria à tona. Sentindo-se cada vez mais sufocada pelas dúvidas, Camila resolveu desabafar com sua melhor amiga, Mariana. Em um café discreto, longe dos olhares curiosos da sociedade, ela contou sobre as ligações misteriosas, as mensagens apagadas e o comportamento cada vez mais evasivo de João. Mariana, sempre atenta e direta, ouviu tudo com calma e fez uma pergunta que mexeu profundamente com Camila: você confia nele? Camila, que até aquele momento se agarrava à ideia de que poderia estar exagerando, percebeu que a pergunta tinha mais peso do que imaginava. Mariana sugeriu que Camila investigasse mais a fundo, sem levantar suspeitas. Se ele tem algo a esconder, mais cedo ou mais tarde você vai descobrir, disse Mariana, oferecendo seu apoio. Mas, ao mesmo tempo, Camila sentia o peso da dúvida. Até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade? Por outro lado, a possibilidade de estar sendo enganada, de ser apenas mais uma peça no jogo de poder de João, a corroía por dentro. Ela precisava de respostas, mas o medo de encarar a realidade era avassalador. A partir daquele encontro, Camila começou a prestar ainda mais atenção nos detalhes que João tentava esconder. Ela notava os horários em que ele saía, as ligações que ele recebia tarde da noite e, principalmente, o quanto ele tentava evitar qualquer tipo de intimidade emocional com ela. As conversas com Mariana se tornaram uma válvula de escape, mas, ao mesmo tempo, alimentavam ainda mais as suspeitas que cresciam a cada dia. Camila estava prestes a cruzar uma linha, mas sabia que, uma vez feito, não haveria como voltar atrás. Certa noite, após mais uma viagem de negócios suspeita, Camila tomou coragem e decidiu confrontar João. Ela estava decidida a obter respostas, e mesmo que ele negasse, ela já tinha pistas suficientes para suspeitar do que estava acontecendo. A tensão estava no ar quando ele entrou em casa. Camila não conseguia esconder a ansiedade em sua voz enquanto questionava diretamente sobre as suas ausências e mensagens apagadas. João, com uma calma perturbadora, inicialmente tentou desconversar, mas algo em sua postura revelou que ele sabia que não poderia mais esconder a verdade. Foi então que, sem emoção aparente, João admitiu ter tido um caso com uma colega de trabalho. Para ele, foi algo sem importância, apenas um deslize que não deveria afetar o relacionamento deles. Mas para Camila, foi como se o chão desabasse sob seus pés. A traição que ela tanto temia se concretizava, e ouvir isso da boca de João, com tanta frieza, fez com que ela sentisse uma dor que nunca havia imaginado. O casamento que ela lutava para preservar estava desmoronando diante de seus olhos, e João parecia não entender o impacto que suas ações causaram. Apesar da confissão, João não demonstrava arrependimento. Ele argumentou que aquilo era algo comum entre pessoas de seu círculo social, como se fosse parte do jogo de poder e status. Mas para Camila, era muito mais que isso. Sua confiança havia sido destruída, e agora ela se encontrava em um impasse: deveria expor o que sabia e arriscar perder tudo, ou manter o segredo em nome da estabilidade e da aparência de um casamento perfeito? O peso da decisão recaía sobre seus ombros, e ela sabia que a escolha que faria mudaria sua vida para sempre. Ainda tentando processar a traição de João, Camila achava que nada poderia surpreendê-la mais. No entanto, a vida tinha outros planos. Em uma manhã silenciosa, enquanto estava sozinha em casa, uma carta chegou pelo correio.
Não era uma correspondência comum. Ao abri-la, Camila encontrou documentos e fotos que revelavam algo ainda mais devastador. João tinha um filho bastardo, fruto de um relacionamento anterior ao casamento, com uma mulher de uma classe social muito inferior à deles. O choque foi imediato. Ela se sentiu traída mais uma vez, agora de uma forma ainda mais cruel. O conteúdo da carta mexeu com cada fibra de seu ser. Não era apenas o fato de João ter escondido um filho, mas a maneira como ele tratou essa outra mulher, deixando claro que, assim como Camila, ela também fora usada e descartada. As fotos mostravam uma criança que, a essa altura, já deveria ter cerca de 10 anos, e o rosto dela trazia uma semelhança perturbadora com João. O mistério e a dor que a consumiam agora tinham um novo foco. Camila sabia que precisava confrontar João sobre isso, mas ao mesmo tempo, temia as consequências. A revelação desse segredo foi o ponto de virada para Camila. Ela não era mais apenas uma esposa traída, era alguém que havia sido enganada durante anos. O casamento que ela acreditava conhecer estava envolto em mentiras muito maiores do que imaginava. O que João havia feito não era apenas uma traição pessoal, mas uma traição à vida que eles haviam construído juntos. E agora, ela estava diante de uma escolha impossível: manter esse segredo obscuro ou destruir completamente a vida que eles mostravam ao mundo. O confronto era inevitável. Naquela noite, enquanto João entrava em casa como se nada tivesse acontecido, Camila o aguardava, com a carta em mãos e o coração disparado. Ela sabia que as palavras que estavam prestes a ser ditas mudariam o curso de suas vidas. Quando João percebeu o envelope sobre a mesa, seu semblante mudou instantaneamente. Ele tentou se esquivar com uma frieza calculada, mas Camila, determinada, exigiu explicações. Quem é essa criança, João? E por que eu tive que descobrir dessa forma? Suas palavras ecoavam na sala silenciosa. João, inicialmente, tentou minimizar a situação. Ele afirmou que o relacionamento com a mulher havia sido breve, antes de conhecer Camila, e que a existência da criança era algo que ele acreditava poder resolver sem afetar seu casamento. Para ele, isso era apenas um erro do passado, algo que não deveria interferir na vida que eles tinham construído juntos. Mas para Camila, a situação era insuportável. O que mais João havia escondido dela? O peso das mentiras era esmagador, e a sensação de ter sido manipulada durante todos aqueles anos a fazia sentir uma raiva crescente. João, por fim, admitiu a verdade com relutância. O filho bastardo era uma parte de sua vida que ele tentará enterrar, mas que agora, claramente, não poderia mais ser ignorada. Camila, entretanto, não estava disposta a simplesmente aceitar suas justificativas. A confiança havia sido quebrada de uma maneira irreversível, e as palavras de João soavam vazias. O casamento deles estava em ruínas, e ela sabia que nada seria como antes. A verdade havia sido revelada, mas as cicatrizes emocionais que ficariam tornariam impossível qualquer tentativa de voltar atrás. A revelação do filho bastardo de João não foi suficiente para Camila. Ela precisava saber mais, entender quem era a mulher por trás dessa história, e por que João a havia escondido por tanto tempo. Com os documentos em mãos, ela descobriu o nome da mulher, Renata, uma antiga conhecida de João, que vinha de uma origem humilde, semelhante à de Camila. A diferença é que Renata, ao contrário de Camila, não teve a chance de ascender na vida ao lado de João. Movida pela necessidade de respostas, Camila decidiu procurá-la. A tensão era palpável quando Camila bateu na porta da casa de Renata, em um bairro muito distante do luxo em que estava acostumada. Ao abrir a porta, Renata a recebeu com surpresa, mas também com uma resignação que indicava que ela já sabia que, mais cedo ou mais tarde, aquele encontro aconteceria. As duas se sentaram para conversar, e Renata não se furtou a revelar a verdade. João nunca quis que o relacionamento com ela fosse público. Ele a manteve escondida, mesmo após o nascimento do filho, e prometeu ajudá-la financeiramente em troca de silêncio. A cada palavra de Renata, Camila sentia o chão sob seus pés desmoronar ainda mais.
A história de Renata refletia os mesmos padrões de manipulação que João exercia sobre Camila, mas com uma diferença: Renata não tinha a fachada do casamento para se proteger. Ela havia sido descartada assim que o filho nasceu, recebendo apenas o suficiente para sobreviver, enquanto João construía sua imagem de marido perfeito ao lado de Camila. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, e Camila agora sabia que João era um homem muito mais frio e calculista do que ela imaginava. Após a reveladora conversa com Renata, Camila se viu em um impasse profundo. A cada dia que passava, a ideia de continuar ao lado de João tornava-se insuportável, mas abandonar o casamento significava perder tudo: o status, o conforto e a vida que ela havia construído com tanto esforço. No entanto, a traição de João, não apenas em relação ao filho bastardo, mas também as mentiras contínuas, a fazia questionar se algum dia houve amor verdadeiro em seu relacionamento. Camila sabia que o que estava em jogo era muito mais do que sua reputação. De um lado, havia a tentação de manter as aparências e seguir fingindo que tudo estava bem, como tantas outras mulheres de sua posição já haviam feito. Ela poderia continuar a desempenhar o papel de esposa perfeita, ignorando os segredos de João, em troca de um estilo de vida que lhe proporcionava segurança. Mas, por outro lado, a ideia de viver em uma mentira, sendo constantemente manipulada por João, era algo que ela não sabia se conseguiria suportar por muito mais tempo. Cada vez que olhava para ele, tudo o que via eram as mentiras que os cercavam. O dilema de Camila não era apenas emocional, era também profundamente prático. O que ela faria se decidisse deixar João? Como reconstruiria sua vida sem o apoio dele? Ela se via dividida entre duas versões de si mesma: a mulher que queria preservar sua dignidade e ser verdadeira consigo mesma, e a esposa que temia perder tudo o que conquistou. As respostas não eram claras, mas uma coisa era certa: algo dentro dela já havia mudado para sempre, e João não seria capaz de consertar o que havia destruído. Com o coração pesado de dúvidas e raiva, Camila decidiu que precisava ir mais a fundo. A traição e o filho bastardo já eram grandes demais para serem ignorados, mas havia uma sensação incômoda de que ainda existiam outros segredos de João que ela não conhecia. Ela começou a investigar mais detalhadamente os passos de João, desta vez de forma meticulosa. Consultando documentos financeiros e analisando os detalhes de suas viagens, Camila percebeu que havia muitos buracos na narrativa de João. Cada peça que ela descobria aproximava ainda mais de uma verdade sombria. Ela contratou um detetive particular para investigar os negócios e a vida pessoal de João, algo que ela nunca imaginou que faria. As informações que começaram a chegar apenas confirmaram suas suspeitas: João não só mantinha um relacionamento com Renata, como havia outras mulheres com as quais ele tivera casos ao longo dos anos. Algumas dessas relações datavam até o início do casamento, o que fez Camila questionar se João algum dia fora fiel a ela. A magnitude das traições era quase insuportável, mas ela sabia que precisava continuar. Quanto mais ela descobria, mais claro ficava que João era um homem cheio de segredos e traições. As evidências iam além dos relacionamentos extraconjugais, havia também indícios de negócios obscuros e alianças questionáveis no mundo dos negócios. João não era apenas um marido infiel, ele também manipulava sua imagem pública de forma cruel e calculista para manter sua posição de poder. Agora, Camila tinha todas as peças, mas a questão era: o que faria com elas? Cada descoberta aprofundava a ferida, e a decisão final se aproximava. As investigações de Camila revelaram uma realidade que ela jamais imaginaria. Além de Renata, havia várias outras mulheres que cruzaram o caminho de João ao longo dos anos. Algumas dessas mulheres eram colegas de trabalho, outras eram figuras discretas de eventos sociais, todas com uma coisa em comum: João as tratava como peças temporárias em seu jogo de poder e controle. A cada nova revelação, Camila sentia a dor de mais uma traição, como se o pouco que restava de seu casamento fosse sendo destruído pedacinho por pedacinho. Essas mulheres não eram apenas casos sem importância, como João havia tentado fazer parecer. Algumas mantinham longos relacionamentos com ele, e a descoberta de que ele as visitava em suas viagens de negócios, enquanto Camila acreditava que ele estava trabalhando, fez seu mundo desabar ainda mais.
João parecia ter uma vida dupla perfeitamente calculada, onde ele manipulava a todos ao seu redor. Camila, antes vista como a esposa perfeita, agora se sentia uma completa estranha em sua própria vida. O impacto dessas descobertas sobre Camila foi devastador. Ela percebia que, durante todo o casamento, havia sido mantida no escuro, enquanto João tecia uma teia de mentiras ao seu redor. O homem que ela pensava conhecer era um estranho, e a dor de saber que seu amor e dedicação foram traídos de tantas formas diferentes a fazia questionar se algum dia realmente o conheceu. A partir desse momento, não havia mais volta. Camila sabia que precisaria tomar uma decisão que definiria o resto de sua vida. À medida que Camila desvendava mais detalhes sobre os outros relacionamentos de João, um padrão perturbador começava a emergir. A maioria das mulheres com quem ele se envolvia vinha de classes sociais mais baixas, assim como Camila antes do casamento. Isso trazia à tona uma verdade que Camila se recusava a encarar: as diferenças de classe sempre estiveram presentes no relacionamento deles, mas João as usava para exercer poder e controle sobre ela e as outras mulheres. Ele via todas como facilmente manipuláveis, seres que ele poderia elevar temporariamente, apenas para descartá-las depois. Essa percepção pesava sobre Camila de maneira avassaladora. Durante anos, ela havia tentado se adaptar ao mundo de João, acreditando que ele amava por quem ela era, mas a verdade era que ele sempre a viu como alguém que ele podia moldar. As origens humildes de Camila, que ela antes via como uma parte de sua força, agora pareciam ser uma ferramenta que João utilizava para mantê-la em uma posição de submissão. As humilhações sutis que ele fazia em público, os comentários sobre o quão longe ela havia chegado, tudo isso agora fazia sentido. João não apenas escolhia mulheres de classes inferiores porque eram mais fáceis de controlar, mas também porque isso reforçava sua própria sensação de superioridade. Ele se alimentava da ideia de que tinha poder sobre essas mulheres, incluindo Camila, e isso era algo que a devastava profundamente. As diferenças de classe, que antes pareciam apenas um obstáculo superficial, agora se revelavam como uma parte central da dinâmica tóxica entre eles. Para Camila, não se tratava apenas de traição emocional, mas de uma traição de sua própria identidade e origem. Com a descoberta do filho bastardo de João, Camila começou a prestar mais atenção em como o marido lidava com essa parte de sua vida. João, que sempre evitou falar sobre o menino, agora estava em uma posição onde não podia mais ignorá-lo. Ele fez algumas tentativas de se reconectar com o filho, mas sempre de forma distante e calculada, como se estivesse apenas cumprindo uma obrigação. Para Camila, isso era mais uma prova de que João via as pessoas ao seu redor como peças de um jogo, incluindo seu próprio filho. Camila, por outro lado, sentia uma mistura complexa de sentimentos em relação à criança. Embora o menino fosse fruto de uma traição, ele não tinha a culpa dos atos de João. Ela se via dividida entre a raiva que sentia por João e a compaixão pelo menino, que havia sido mantido à margem de sua vida. A criança, assim como ela, também havia sido manipulada por João, mesmo que de uma forma diferente. Essa percepção despertou em Camila um desejo de proteger o menino, mas ela sabia que se envolver nessa questão poderia complicar ainda mais sua vida. João, por sua vez, parecia lidar com a situação da maneira mais conveniente para ele. Em vez de realmente se conectar emocionalmente com o filho, ele oferecia suporte financeiro, como se isso fosse suficiente para preencher o vazio deixado por sua ausência. Camila observava essa dinâmica com crescente desconforto. Ela sabia que, embora João estivesse tentando manter a aparência de um homem responsável, por dentro ele continuava o mesmo manipulador de sempre. A relação com o filho bastardo se tornava mais um símbolo da falsidade que permeava toda a vida de João. Quando os rumores sobre o filho bastardo de João começaram a circular entre a alta sociedade, a vida de Camila se tornou um espetáculo público. O que antes era apenas um segredo guardado a 7 chaves agora se tornava alvo de fofocas e especulações. Os olhares que antes admiravam nos eventos sociais agora eram de julgamento, e os sussurros nos cantos das festas aumentavam a cada dia. Para Camila, que sempre havia mantido uma fachada impecável, essa exposição pública de sua vida íntima era uma nova forma de humilhação. A opinião pública era cruel.
Enquanto João parecia lidar com as fofocas de forma indiferente, como se nada pudesse realmente afetar sua posição de poder, Camila sentia o peso de cada comentário. Muitas mulheres da sociedade, que antes a tratavam com falsa cordialidade, agora evitavam seu olhar ou, pior ainda, se compadeciam dela de maneira condescendente. Camila se via em uma posição de fragilidade, onde todas as suas tentativas de manter as aparências desmoronavam diante da curiosidade insaciável dos que a cercavam. Por trás de toda essa exposição, havia a pergunta inevitável: o que Camila faria agora? A sociedade esperava que ela tomasse uma posição, e sua decisão seria amplamente debatida e julgada. Permanecer ao lado de João significava aceitar as traições e o filho bastardo, mas manter o status e a vida luxuosa que a envolvia. No entanto, sair desse casamento exporia Camila a um novo tipo de vulnerabilidade, algo que ela ainda não sabia se estava pronta para enfrentar. A opinião pública era implacável, e Camila sabia que qualquer escolha traria consequências devastadoras. A humilhação pública veio de forma inesperada e avassaladora, em um evento social que deveria ser uma noite de gala, mas que se tornaria o pior pesadelo de Camila. A elite da cidade estava reunida, e os olhares já estavam sobre ela, analisando cada movimento, aguardando o próximo deslize de quem vivia no centro das fofocas. Tudo parecia sob controle, até que, no momento mais solene da noite, durante um discurso de homenagem, um dos convidados mais influentes, conhecido por ser implacável com suas palavras, fez um comentário venenoso em frente a todos. João, dizem que você é tão bem-sucedido, que até consegue manter duas famílias. A pergunta é, quem é o herdeiro verdadeiro? A risada maldosa que se seguiu ecoou pelo salão, como um veneno que se espalhava por cada canto. O impacto foi imediato e devastador. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente, e todas as cabeças se voltaram para Camila, com olhares que variavam entre choque, diversão e pena. Ela sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Seu corpo congelou, mas por dentro, um furacão de emoções se formava. As risadas abafadas, as expressões de escárnio, e os cochichos que se seguiram atingiram-na como facadas invisíveis. João, ao seu lado, permanecia imóvel, com um sorriso forçado nos lábios, fingindo que o comentário era apenas uma piada sem importância, enquanto Camila afundava em vergonha e dor. Camila esperava, desesperadamente, que João dissesse algo, qualquer coisa, para defendê-la ou minimizar a situação, mas ele ficou em silêncio, sua indiferença era cruel e ensurdecedora. Cada segundo que se passava parecia uma eternidade, enquanto as pessoas ao redor fingiam continuar com a noite, mas seus olhares estavam fixos nela, como abutres à espera do próximo movimento da presa ferida. A sensação de ser ridicularizada, não só por desconhecidos, mas por pessoas que antes fingiam admirá-la, foi como um golpe final em sua dignidade. Camila sabia que nunca mais seria vista da mesma maneira, e naquele momento, algo dentro dela se partiu para sempre. Após o escândalo público, a pressão sobre Camila só aumentou. Não era apenas a sociedade que a julgava, mas agora a própria família de João se envolvia diretamente. Os pais dele, figuras respeitadas e influentes, a convocaram para uma reunião particular. Camila sabia o que estava por vir, mas o encontro foi ainda mais difícil do que imaginava. Sentados em uma sala imponente, a atmosfera era fria e distante. Eles não queriam saber como ela se sentia, nem se importavam com o que ela havia sofrido publicamente. O único foco era a reputação da família. Com um tom firme e controlado, o pai de João foi o primeiro a falar, deixando claro que a prioridade deles era manter o nome da família limpo, e que qualquer atitude impulsiva de Camila poderia resultar em consequências devastadoras para todos. A mãe de João, com uma expressão dura e sem emoção, reforçou o que já estava implícito: Camila deveria manter-se em silêncio sobre o escândalo, aguentar as humilhações e continuar desempenhando o papel de esposa perfeita. As pessoas esquecem rápido, Camila, desde que você não dê motivos para falarem mais, disse ela, com um tom que soava mais como uma ordem do que como um conselho. Camila se sentia encurralada. A pressão para preservar a imagem da família era sufocante, e qualquer decisão que ela tomasse agora não afetaria apenas sua própria vida, mas também a de todos os que orbitavam em torno de João.
A ideia de continuar em um casamento destruído, onde sua voz era constantemente silenciada, era quase insuportável. Mas ela sabia que, se decidisse expor tudo, o peso da repercussão cairia sobre ela de maneira ainda mais brutal. A família de João não deixaria barato, e Camila se via diante de uma escolha cruel: proteger sua dignidade ou ser esmagada pela máquina implacável que era aquela família. O preço do silêncio de Camila foi colocado à mesa de forma direta. Depois da reunião com a família de João, ficou claro que ela tinha duas opções: manter o casamento e garantir sua posição de poder e privilégio, ou enfrentar a tempestade e perder tudo. A oferta da família era tentadora em termos materiais. Camila poderia continuar vivendo em luxo, frequentando os mesmos eventos, mantendo o status que havia conquistado ao longo dos anos. Eles asseguraram que tudo seria abafado com o tempo, desde que ela mantivesse a fachada de esposa devota e silenciosa. Mas havia um custo muito maior envolvido. O silêncio não era apenas sobre os escândalos, era sobre aceitar as mentiras, as traições e as humilhações que haviam marcado seu casamento. Aceitar o acordo significava abrir mão de sua própria voz, de sua dignidade e, mais do que isso, de sua liberdade. Camila começava a perceber que viver em silêncio seria viver uma vida vazia, uma existência definida pelas expectativas e interesses de outros, enquanto sua própria verdade se tornaria um fardo que ela carregaria sozinha. No entanto, a alternativa também era assustadora. Se decidisse expor tudo e romper com João, ela sabia que enfrentaria uma batalha implacável, não apenas contra ele, mas contra toda a estrutura de poder que ele e sua família representavam. A sociedade seria implacável, e o apoio que ela tinha poderia desaparecer rapidamente. O silêncio, portanto, vinha com um preço pesado, mas a liberdade também viria com seu próprio custo. Camila estava diante de uma escolha impossível, onde nenhuma decisão a deixaria ilesa. Camila achava que já sabia tudo sobre João, mas a verdade ainda guardava uma revelação final, a mais devastadora de todas. Em uma noite silenciosa, enquanto ela estava sozinha em casa, encontrou um envelope escondido no fundo de uma gaveta no escritório de João. Não parecia uma simples correspondência, havia algo na forma como estava escondido que a fez suspeitar. Ao abrir o envelope, encontrou documentos que revelavam uma traição muito maior do que todas as outras. João, em segredo, vinha desviando dinheiro da empresa da família para financiar um estilo de vida luxuoso para uma mulher com quem ele mantinha um relacionamento fixo há anos. Essa mulher não era apenas mais uma amante passageira. Ela era parte de uma vida paralela que João mantinha, com uma casa própria, viagens caras e, para o choque de Camila, uma nova família. Havia fotos de João com essa mulher, em momentos íntimos e felizes, segurando uma criança pequena nos braços, mais um filho, desta vez, fruto de um relacionamento que ele mantinha enquanto ainda casado com Camila. A magnitude da traição fez Camila tremer de raiva e desespero. João não apenas a enganava, ele vivia duas vidas ao mesmo tempo, usando os recursos da família para sustentar essa outra realidade. Essa revelação foi a gota d'água. Tudo que Camila acreditava ter controlado, as traições, o filho bastardo, as humilhações públicas, agora pareciam pequenos em comparação com o fato de que João mantinha uma segunda família. Ela percebeu que João a havia manipulado em todos os níveis, controlando o que ela sabia e o que não sabia, tudo para manter as aparências enquanto ele se satisfazia em outro lugar. A revelação final destruiu qualquer resquício de dúvida. Camila sabia que não poderia continuar naquele casamento. O que estava por vir seria uma batalha, mas ela estava disposta a enfrentar tudo. Com a revelação devastadora sobre a segunda família de João, Camila percebeu que tinha em mãos as armas necessárias para derrubar tudo o que ele havia construído. João, até então, sempre agira com uma confiança inabalável, certo de que seu poder, influência e controle sobre a narrativa o protegeriam de qualquer consequência. No entanto, ele não esperava que Camila fosse capaz de usar suas próprias táticas contra ele. Determinada a expor toda a verdade, ela começou a mover as peças silenciosamente, preparando o terreno para a queda de João. Camila sabia que uma simples confrontação direta com João não seria suficiente. Ele era um homem poderoso,
com aliados estratégicos em todos os cantos da alta sociedade do mundo dos negócios. Mas ela também sabia que, com as evidências em mãos, poderia destruir a confiança que ele tanto prezava. A primeira peça a cair foi a sua reputação nos negócios. Camila, com documentos financeiros comprometedores em mãos, começou a compartilhar a verdade discretamente com as pessoas certas, mostrando como João desviava dinheiro para sustentar sua vida secreta. À medida que os rumores se espalhavam, os aliados de João começaram a se afastar, e ele viu sua influência desmoronar. Negócios foram desfeitos, parcerias foram rompidas, e sua posição de poder foi colocada em xeque. A imprensa começou a investigar mais profundamente, e o que antes era apenas um escândalo pessoal, agora se tornava uma questão pública. A confiança que João tinha em si mesmo começou a se desintegrar, e pela primeira vez em muitos anos, ele percebeu que não estava mais no controle da narrativa. Sua queda era inevitável, e Camila, a mulher que ele havia subestimado por tanto tempo, estava por trás de tudo. Com todas as cartas à mesa e a queda de João em andamento, Camila se viu diante da decisão mais difícil de sua vida. Agora que havia destruído a reputação de João e exposto seus segredos, ela precisava decidir o que fazer com sua própria vida. Continuar ao lado de João era uma possibilidade, por mais que isso parecesse impensável. Ele, afinal, oferecia segurança financeira e social. No entanto, cada vez que ela pensava nessa opção, sentia uma onda de repulsa. Ficar significaria aceitar uma vida de mentiras, uma prisão emocional da qual ela sabia que nunca se libertaria completamente. A outra opção era o divórcio, um rompimento definitivo que significaria deixar tudo para trás e recomeçar sozinha. Camila sabia que o caminho não seria fácil. As batalhas legais, a perda de status e a exposição pública não poderiam ser evitadas. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de ser livre, de finalmente viver uma vida autêntica e sem as amarras da manipulação de João, era tentadora. Camila refletia sobre tudo o que havia suportado durante anos, as traições, as humilhações, e o controle sutil e constante. Ela sabia que não poderia mais viver daquele jeito. Por fim, após noites insones e reflexões profundas, Camila tomou sua decisão. Não haveria mais espaço para João em sua vida. Ela optou pelo divórcio, sabendo que isso traria dor e dificuldades, mas também sabendo que era o único caminho para sua liberdade. Era o momento de se afastar de tudo o que havia mantido presa por tanto tempo. João, o homem que havia sido o centro de seu mundo, agora seria apenas uma lembrança amarga. Camila estava pronta para seguir em frente, mesmo que o futuro fosse incerto. O dia do rompimento definitivo chegou de maneira fria e calculada. Camila, agora preparada para enfrentar João, marcou uma reunião no escritório do advogado que havia contratado para representá-la no divórcio. Ela sabia que João tentaria, de todas as maneiras, convencê-la a não seguir em frente, usando seus antigos truques de manipulação, charme e promessas vazias. No entanto, Camila já não era a mesma mulher que ele conhecia. As traições e a humilhação haviam transformado sua dor em uma força implacável, e ela estava pronta para cortar todos os laços que aprendiam ao homem que tanto a ferira. Ao chegar, João estava lá, com a mesma postura confiante de sempre, como se ainda acreditasse que poderia reverter a situação. Ele tentou minimizar os erros, disse que eles poderiam recomeçar, que tudo poderia ser resolvido. Mas para Camila, aquelas palavras eram como ecos vazios, incapazes de restaurar o que já estava completamente destruído. Com voz firme, ela declarou sua intenção de seguir com o divórcio, sem espaço para negociações. A decisão era final, e a expressão no rosto de João mudou de confiante para atonita. João, pela primeira vez, percebeu que estava perdendo tudo por sua reputação, seu controle, e agora, sua esposa. Camila havia sido sua maior aliada e, ao mesmo tempo, sua maior vítima. Mas agora, ela se libertava. Com a assinatura dos papéis, o rompimento foi oficializado. Camila se levantou, deu o último olhar para João, não de raiva, mas de desapego, e saiu da sala. O peso de anos de mentiras e manipulação foi deixado para trás.
Ela finalmente se via livre, pronta para recomeçar sem o fantasma de João assombrando seu caminho. O divórcio foi apenas o primeiro passo na nova vida de Camila, mas as consequências do escândalo que cercava seu casamento a seguiram como uma sombra. Enquanto ela se esforçava para reerguer sua vida, a imprensa estava em alta, pronta para explorar cada detalhe da separação. As fofocas que antes atormentavam agora eram as manchetes de jornais e revistas. Camila se tornará uma figura pública, não por suas conquistas, mas por sua dor exposta em praça pública. As palavras que ela tanto temia agora ecoavam em cada esquina da alta sociedade, a esposa traída. As redes sociais também desempenhavam um papel fundamental nesse novo capítulo de sua vida. Pessoas que ela considerava amigas começaram a se afastar, enquanto outras, mais curiosas, se aproximavam com perguntas maldosas e olhares disfarçados de compaixão. Camila enfrentava olhares de desprezo e pena, uma mistura que a deixava mais isolada do que nunca. As festas que um dia faziam sentir-se viva agora eram arenas de julgamento, onde seu nome era sussurrado em conversas e risadas. Cada encontro social tornava-se um lembrete de sua vulnerabilidade, e a imagem de mulher forte que ela tentava projetar se desvanecia a cada nova ofensa. No entanto, mesmo diante do escândalo, algo começou a mudar dentro de Camila. Ela decidiu não se deixar abater. A dor e a vergonha que a perseguiam estavam se transformando em combustível para sua recuperação. Em vez de se esconder, começou a se apresentar em eventos, falar sobre sua experiência e até mesmo ajudar outras mulheres que estavam passando por situações semelhantes. As consequências do escândalo estavam longe de serem agradáveis, mas Camila estava determinada a virar a página, a transformar sua dor em um catalisador para sua nova vida, mostrando ao mundo que ela era mais do que a esposa traída. Após enfrentar as consequências do escândalo, Camila percebeu que a reconstrução de sua vida exigiria mais do que apenas o desejo de mudar, era preciso coragem e determinação. Ela se afastou dos círculos sociais que a haviam oprimido e decidiu se concentrar em si mesma. Em vez de se deixar consumir pela dor, começou a explorar novos caminhos que a levariam a redescobrir sua identidade. Camila se matriculou em cursos que sempre teve interesse, mas que deixará de lado em função do casamento. Aprender sobre arte, negócios e autodesenvolvimento se tornou sua forma de se reconectar com a mulher que um dia foi e que estava escondida sob as mentiras de João. Camila também se permitiu viver novas experiências. Ela começou a viajar para lugares que sempre sonhou conhecer, desde pequenas cidades costeiras até grandes capitais, e a cada nova aventura, sentia-se mais viva. A liberdade de fazer escolhas por conta própria, sem a supervisão e controle de João, trouxe uma sensação de empoderamento que ela jamais havia experimentado. Cada passo fora de sua zona de conforto a aproximava da mulher forte que ela estava se tornando. As feridas do passado começaram a cicatrizar, e, em vez de se ver como uma vítima, Camila começou a se enxergar como uma sobrevivente. Com o tempo, Camila começou a compartilhar sua história publicamente, usando suas experiências para ajudar outras mulheres a se libertarem de relacionamentos abusivos. Ela fundou um grupo de apoio que oferecia não apenas conselhos, mas um espaço seguro para que outras pudessem expressar suas dores e encontrar força umas nas outras. As histórias de superação que surgiram nesse grupo inspiraram Camila a seguir em frente com mais determinação do que nunca. Ela finalmente se via como alguém capaz de moldar seu próprio destino, e cada novo dia se tornava uma oportunidade de viver plenamente e de abraçar a vida que ela havia conquistado com tanto esforço. Com a vida de Camila em processo de reconstrução, a presença do filho bastardo de João começava a ressoar em sua mente de maneira mais intensa. Após descobrir a verdade sobre o menino, ela havia sentido uma conexão com ele, um impulso protetor que não podia ignorar. Apesar de toda a dor que João havia causado, a criança era inocente e não merecia ser vista como um fardo ou uma consequência dos erros do pai. Camila decidiu que precisava conhecê-lo, não apenas para entender mais sobre a vida que João havia escondido, mas também para se abrir a um novo capítulo em sua própria história. Em uma tarde ensolarada, Camila se dirigiu ao endereço que havia descoberto durante suas investigações. O coração batia forte, misturando ansiedade e expectativa. Quando chegou,
encontrou um pequeno parque próximo à casa de Renata, a mãe da criança. Enquanto observava as crianças brincando, ela se perguntava se o menino também seria feliz, mesmo sem a presença do pai. A ideia de abordá-lo parecia assustadora, mas Camila estava determinada a descobrir quem ele era e como poderia, de alguma forma, fazer parte de sua vida. Quando finalmente se encontrou com Renata e o menino, a atmosfera estava carregada de emoção. Renata, embora relutante no início, percebeu a sinceridade nos olhos de Camila e decidiu dar-lhe uma chance. O menino, que se chamava Lucas, era curioso e tinha um brilho especial nos olhos. Ao se aproximar, Camila viu nele uma parte de si mesma, e uma conexão instantânea se formou. A conversa fluiu naturalmente, e Camila começou a se sentir como uma figura materna que Lucas nunca teve. Ela sabia que ainda havia muito a explorar nessa relação, mas o primeiro passo havia sido dado. Camila se comprometeu a estar presente na vida de Lucas, mostrando que, apesar de tudo que João havia feito, o amor e a conexão ainda eram possíveis. Com o tempo, enquanto Camila se permitia reconstruir sua vida ao lado de Lucas, algo inesperado começou a florescer em seu coração, a ideia de um novo amor. Após as feridas do passado, ela havia se dedicado a cuidar de si mesma e a ser uma mãe para Lucas, mas ao mesmo tempo, a vida presenteava com novas oportunidades de conexão. Em um evento comunitário onde ela e Lucas participavam, conheceu Miguel, um homem gentil e atencioso que se envolvia com a causa de apoio a crianças em situações vulneráveis. A empatia que ele demonstrava, tanto por Lucas quanto pelas outras crianças, despertou algo que Camila pensou ter perdido para sempre. Miguel não apenas a fazia rir, mas também parecia entender a dor que ela havia carregado. Ele era um amigo que a escutava sem julgamentos e que estava disposto a respeitar seu tempo e suas emoções. Camila, pela primeira vez em muito tempo, sentia uma chama de esperança e curiosidade crescer dentro dela. No entanto, a ideia de abrir seu coração novamente a deixava ansiosa. As cicatrizes de seu relacionamento com João ainda estavam frescas, e o medo da repetição do passado a deixava hesitante. Seria possível amar novamente sem medo de ser ferida? Conforme os dias se transformavam em semanas, Camila começou a relaxar em sua presença. Miguel se tornou um suporte valioso em sua vida, sempre pronto para ajudar e apoiar tanto ela quanto Lucas. As conversas fluíam naturalmente, e cada risada compartilhada se tornava um passo em direção a uma nova possibilidade. Camila percebeu que Miguel não era apenas uma distração, mas uma oportunidade real de reescrever sua história. No entanto, ela ainda precisava decidir se estava pronta para arriscar seu coração mais uma vez, deixando para trás as sombras do passado e se permitindo acreditar na beleza de um novo amor. Enquanto Camila começava a abrir seu coração para Miguel, os fantasmas do passado começaram a ressurgir de maneira inesperada. João, percebendo que Camila estava seguindo em frente, tentou reatar o contato. Ele começou a enviar mensagens, tentando se mostrar como um pai presente para Lucas, mas sua verdadeira intenção era clara: reconquistar Camila e restaurar o controle que havia perdido. As mensagens eram carregadas de remorso, mas, para Camila, soavam como mais uma tentativa de manipulação, uma forma de reverter o papel de vilão que ele mesmo havia criado. Em uma das mensagens, João pediu para se encontrar com Camila e Lucas, alegando que precisava falar sobre o passado e resolver as coisas de uma forma civilizada. Camila hesitou. A ideia de ver João novamente despertou um turbilhão de emoções, misturando medo, raiva e uma pontada de nostalgia. Parte dela ainda se sentia vulnerável diante dele, e a possibilidade de que ele pudesse interferir em sua nova vida a deixava apreensiva. O fantasma de João não queria ser exorcizado, ele queria se infiltrar novamente em sua vida, e Camila sabia que precisava ser forte para não permitir isso. Decidida a não se deixar abalar, Camila consultou Miguel sobre o assunto. Ele a ouviu atentamente, sem pressa de dar conselhos, apenas validando seus sentimentos. Com o apoio dele, Camila se sentiu mais forte. Decidiu que, em vez de se encontrar com João, ela responderia de forma firme, mas educada, deixando claro que sua vida havia mudado e que ela não estava disposta a reabrir antigas feridas.
João precisava entender que seu tempo havia acabado e que os fantasmas do passado não tinham mais poder sobre ela. Ao se posicionar, Camila deu mais um passo em direção à sua liberdade emocional. Com os velhos fantasmas tentando ressurgir, Camila sabia que a decisão final estava se aproximando. João não apenas insistia em retornar à sua vida, mas suas tentativas também começaram a afetar a relação que ela estava construindo com Miguel. A insegurança de Camila começou a se manifestar em pequenos gestos por dúvidas, questionamentos sobre o futuro e um receio crescente de se entregar completamente a um novo amor. Em momentos de reflexão, ela se perguntava se estava realmente pronta para deixar o passado para trás ou se ainda havia resquícios de João que poderiam comprometer sua nova felicidade. Certa noite, enquanto conversava com Miguel, a questão inevitável surgiu. Ele, percebendo a tensão em Camila, perguntou sobre suas preocupações e o que realmente a estava impedindo de se abrir plenamente. Camila se viu diante de um dilema. Compartilhar suas inseguranças significava expor vulnerabilidades que ela ainda tentava entender. Mas, ao fazer isso, ela também percebeu que estava se colocando em uma posição de autenticidade, e essa honestidade era vital para qualquer relacionamento saudável. Após uma longa conversa, Camila decidiu que era hora de tomar uma posição definitiva. Com coragem, ela se comprometeu a deixar o passado para trás e a se abrir para o futuro que estava começando a construir com Miguel. Camila percebeu que o amor verdadeiro não deveria ser baseado em medos ou sombras do passado, mas na confiança e na vontade de se apoiar mutuamente. A decisão final era não apenas sobre João, mas sobre escolher a si mesma, seus desejos e a vida que ela realmente queria viver. Com esse novo entendimento, Camila sentiu um peso se dissipar, e pela primeira vez em muito tempo, ela estava pronta para abraçar o que viria a seguir. À medida que Camila se reerguia em sua nova vida, as revelações sobre João não paravam de surgir. A queda dele na sociedade e nos negócios não apenas expôs suas falhas como marido, mas também revelou um lado sombrio que muitos desconheciam. Durante anos, João havia se cercado de pessoas que, por interesse, alimentavam sua imagem, mas agora, com a verdade vindo à tona, aqueles mesmos aliados começaram a se afastar. A verdade era que, por trás da fachada de sucesso, havia um homem inseguro, que manipulava tudo ao seu redor para manter uma ilusão de controle e poder. Camila começou a receber relatos de ex-colaboradores e parceiros de negócios que, finalmente, se sentiam livres para compartilhar suas experiências. Muitos haviam sido vítimas da arrogância e da falta de ética de João. Era como se todas as peças do quebra-cabeça se encaixassem. Os escândalos financeiros que antes pareciam inofensivos agora ganhavam proporções mais graves, e a reputação de João se tornava cada vez mais manchada. Camila observava de longe, não com raiva ou satisfação, mas com uma compreensão profunda do que João realmente era, um homem que nunca soube amar de forma genuína e que sempre viu as pessoas como meros objetos em sua busca por status. Essas revelações não apenas ajudaram Camila a consolidar sua decisão de deixá-lo, mas também a fortaleceram em sua nova jornada. Ela percebeu que a verdade, embora dolorosa, era libertadora. Ao entender quem João realmente era, ela pôde se afastar não apenas do homem, mas também da imagem distorcida que ele havia criado em sua mente. Camila estava pronta para seguir em frente, sabendo que, ao deixar João para trás, deixava também uma vida de mentiras e manipulações. A verdade agora era sua aliada, e com isso, ela se sentia mais forte do que nunca. Liberada das amarras de seu passado, Camila começou a explorar sua voz de maneiras que nunca havia imaginado. Inspirada pela força que havia encontrado em sua jornada, ela decidiu compartilhar sua história de superação em um blog dedicado a empoderar mulheres que enfrentavam situações semelhantes. Camila escrevia sobre suas experiências, suas lutas, acima de tudo, sobre a importância de encontrar a própria voz em meio ao caos. Cada post que publicava era um passo em direção à cura, não apenas para si mesma, mas também para aquelas que a acompanhavam. À medida que o blog ganhava notoriedade, mulheres de diferentes origens começaram a entrar em contato, compartilhando suas histórias e buscando apoio. Camila descobriu que suas palavras tinham o poder de ressoar em outras pessoas, criando uma comunidade onde a dor era transformada em força.
Ela começou a organizar encontros e workshops, onde mulheres podiam se reunir, discutir suas experiências e, mais importante, aprender a se defender. O que começou como um ato de libertação pessoal se transformou em um movimento maior, e Camila se tornou uma líder inspiradora, mostrando a outras que a superação era possível. Com a confiança crescendo a cada dia, Camila percebeu que havia encontrado sua verdadeira vocação a ajudar outras mulheres a encontrarem sua própria voz e liberdade. A dor que um dia aprendeu agora era o combustível que a impulsionava a lutar por um futuro mais brilhante, não apenas para si, mas para todas as que precisavam de apoio. Ela estava determinada a transformar sua experiência em algo positivo, e o blog tornou-se uma plataforma poderosa para compartilhar sua mensagem. Camila, a mulher que antes se sentia invisível e sufocada, agora se erguia como uma força da natureza, pronta para enfrentar qualquer desafio que a vida lhe apresentasse. Enquanto Camila se concentrava em sua nova missão de ajudar outras mulheres, ela também começou a traçar planos para uma vingança silenciosa contra João. Não era uma vingança cheia de raiva, mas uma maneira de garantir que ele enfrentasse as consequências de suas ações. Camila percebeu que, ao expor a verdade sobre João, não estava apenas se libertando, mas também ajudando outras pessoas que haviam sido afetadas por suas manipulações. Ela começou a coletar evidências sobre os escândalos financeiros de João e seu comportamento antiético, preparando-se para apresentar tudo à imprensa. A estratégia de Camila era inteligente e calculada. Ela não queria que sua vingança fosse apenas sobre humilhação pública, ela queria que João fosse responsabilizado por suas ações. Com cada nova evidência que reunia, Camila sentia uma onda de empoderamento crescer dentro dela. Cada documento, cada testemunho de antigos colaboradores, tornava-se uma peça do quebra-cabeça que mostraria ao mundo quem João realmente era. Enquanto isso, ela continuava a desenvolver seu blog, onde compartilhava histórias de superação, inspirando mulheres a encontrarem sua própria força. Quando finalmente chegou o dia de apresentar suas descobertas a um jornalista investigativo, Camila estava preparada. Ela não apenas entregou as provas sobre os crimes de João, mas também compartilhou sua história de superação, mostrando que sua luta não era apenas pessoal, mas um grito por justiça. A vingança silenciosa de Camila não era apenas sobre fazer João pagar por suas traições, mas sobre garantir que outras mulheres nunca mais se sentissem impotentes ou manipuladas. Ela estava pronta para desmantelar a imagem que ele havia construído e, ao mesmo tempo, reafirmar sua própria força e dignidade. Com a verdade finalmente exposta e João enfrentando as consequências de suas ações, Camila sentiu uma onda de alívio e libertação. O escândalo que antes a atormentava agora se tornará um símbolo de sua força e coragem. As mulheres que a apoiavam e se inspiravam em sua história começaram a se reunir em torno dela, criando um verdadeiro movimento de empoderamento e solidariedade. Camila percebeu que, além de recuperar sua própria vida, estava ajudando a transformar a vida de muitas outras mulheres que enfrentavam batalhas semelhantes. Com cada novo passo que dava, Camila se sentia mais confiante. A dor do passado ainda existia, mas agora era uma parte de sua história que a fortaleceu, não a definiu. Em vez de se esconder atrás de um nome ou de uma imagem pública, ela estava finalmente se permitindo ser quem realmente era. O blog tornou-se um espaço vibrante de compartilhamento e aprendizado, onde experiências de superação eram celebradas e o apoio mútuo era uma prioridade. Camila começou a dar palestras em eventos, inspirando outras mulheres a se libertarem de relacionamentos abusivos e a encontrarem sua própria voz. Com o tempo, Camila e Lucas formaram um laço ainda mais forte, construindo uma vida baseada em amor e honestidade. Ela aprendeu a confiar novamente, mais importante, a confiar em si mesma. O recomeço definitivo não era apenas uma nova fase, era a afirmação de que ela poderia ser feliz e realizada. Camila estava pronta para abraçar todas as novas oportunidades que a vida tinha a oferecer, com o coração aberto para um amor verdadeiro e saudável ao lado de Miguel. A jornada de superação a transformará, e agora, como uma mulher forte e empoderada, ela olhava para o futuro com esperança e determinação, sabendo que, não importa o que acontecesse, ela nunca mais seria uma vítima.